Meus amigos, é com muita satisfação que aqui nos encontramos para falar de um tema tão propício ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso crescimento espiritual. Porque se a humanidade está lidando com inúmeras chagas sociais, desde as guerras, do terror, a corrupção na política, o desentendimento entre os povos, a crise dos refugiados, há ainda uma mais alarmante. Porque, como dizia o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, assim como o mundo lá fora, o mundo externo, ele é real, o mundo interior, o nosso mundo psíquico, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, ele é tão real quanto o mundo externo. E deve ser valorizado da mesma forma. E assim como há as guerras do lado de fora, também sofremos as consequências das guerras do mundo de dentro. E dentro dessas guerras, uma das mais avassaladoras é a chamada depressão, já batizada como o mal do século XXI. Porque estamos no momento em que mais de 20% da humanidade terrena sofre de depressão contínua. Na verdade, esses números estão muito abaixo do que realmente se acredita, tendo em vista que a depressão muitas vezes não é diagnosticada e muitas vezes ela não chama atenção. O que seria estar deprimido? O que seria depressão? Quando falamos em depressão, estamos nos referindo a um estado psicológico que se alarga ao longo dos dias, ao longo das semanas e até mesmo ao longo de algumas vidas. A depressão nada mais é do que uma tristeza contínua. Não apenas a tristeza normal do dia a dia, porque a tristeza faz parte da vida. A frustração, ela está aí para que nós possamos acolhê-la também. Não vamos acreditar que ser feliz na Terra é passar em estado de euforia todos os dias dando risada, pois aí já estamos no estado de loucura, não seria realmente um estado de alegria. Mas essa tristeza, essa infelicidade da depressão, ela marca o dia a dia da pessoa de forma constante. É uma insatisfação, a pessoa não sabe o que ocorre com ela, muitas vezes é aquela melancolia, um choro fácil, a pessoa fica muito deprimida. Há determinadas depressões que são marcadas pelo sentimento de ressentimento. Ressentir quer dizer sentir novamente. Então a pessoa recebe um não, seja no trabalho, seja na vida amorosa, seja entre as amizades, e aquele não cala fundo no coração. A pessoa é frustrada por alguma coisa, ela começa a pensar que tudo dá errado com ela, que ela não nasceu para ser feliz, e ela sente muitas vezes que ela não merece o estado de felicidade. E apesar de que essa pessoa ela também tenha fatores positivos na sua vida, sementes que lhe mostrem que elas podem germinar, há expectativas positivas para que as coisas se modifiquem, ainda assim ela parece, em primeiro lugar, não acreditar no sucesso dos seus empreendimentos, e em segundo, não ver sentido, porque às vezes ela sabe que vai ter sucesso, mas em determinado momento o sucesso passa a não ter sentido. Já não há mais graça em fazer aquilo que antes lhe movia o coração. Estamos falando então desse grande mal, o inverno da alma, que muitas vezes nos toma por dentro e parece querer arrebatar-nos a vida. A depressão, ela está baseada então em dois eixos. O primeiro eixo é justamente esse do qual estamos falando. A tristeza profunda, o abatimento, a dor, o coração ralado, dolorido, tudo que nos toca nos machuca.
Talvez alguns aqui já tenham passado por uma experiência de machucar um braço, uma perna, ter que engessar. Daí nós andamos de ônibus, parece que todo mundo resolve bater o nosso braço naquele dia. E a gente pensa, meu Deus do céu, só porque eu estou com o braço doendo, todo mundo bate nele. Na verdade, se nós prestarmos atenção, nós caminhamos nos esbarrando nas coisas. Só que como não dói, nós não nos damos conta. Mas como estamos doloridos naquele dia, aí sim vai chamar a atenção. Então o primeiro eixo da depressão é esse. Tudo nos toca. Qualquer notícia, qualquer informação nos machuca. E parece que nós não temos resistências morais diante daquilo. O segundo eixo fala de algo da mesma forma perigoso. É a perda do sentido. A perda do sentido existencial. Uma monotonia, um vazio profundo. Muitas vezes a pessoa não está tão sofrida como no primeiro eixo. Ela não está chorando por tudo, sofrendo por tudo, mas as coisas perderam a graça. Alguns psicólogos definiram como a depressão do sal e a depressão do chumbo. A do sal é essa primeira, a ardida. A do sofrimento, a da tristeza, do choro, da irritabilidade e da revolta. Já a do chumbo é um pouco diferente, porque o chumbo, também conhecido como o mais vil dos metais, é um metal pesado, denso, que se acumula no fundo dos recipientes. Então, quando a pessoa está tendo essa depressão do chumbo, é quando ela se sente pesada, com o pensamento muito lento. Ela não tem, então, essa vontade para a vida. Parece que os dias estão todos cinzentos, sem cor. E ela já não vê felicidade em coisa alguma. Além desses dois eixos, ainda há outros sintomas que visitam a pessoa que está passando por isso na sua vida. Seja de forma rápida ou de forma um pouco mais longa. A pessoa pode ter crises de insônia, de não conseguir dormir, ou então ao contrário, que é ainda mais comum, a hipersonia, dormir muito mais do que o necessário. Então, tem pessoas que dormem 10, 12, 14 horas por dia. E tem um sono muito grande, uma falta de disposição para a vida. Isso acompanha também uma fadiga muscular, ou seja, o corpo fica cansado. E as chamadas queixas somáticas, que é uma dor aqui, uma dor ali, parece que é uma dor que vai se irradiando, está presente no corpo inteiro. Tem dor nos pés, dor nas juntas, dor na cabeça, dor em tudo. Ou seja, só dói quando a gente respira, se a gente está no estado desse. Há também um distúrbio na sexualidade, em que a pessoa, na maioria dos casos, ela tem uma falta de interesse sexual, e isso acaba gerando também conflito dentro do casal, porque o parceiro ou a parceira começa a acreditar então que a pessoa está tendo um caso extraconjugal, ou que já não se interessa mais por ela, o que aconteceu, mas a pessoa está passando então por este processo de depressão. E em alguns casos mais raros, também é o contrário, a pessoa vai para uma hipersexualização. Dentre todos esses aspectos, temos também a presença do pessimismo, muito presente. Então a pessoa vê tudo pelo viés negativo, e nós temos que, vamos falar disso também mais adiante, nós temos que ter muito cuidado com a nossa cultura, porque nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, em que a normalidade são os pensamentos mais pessimistas do que otimistas. Onde a maior parte da humanidade ainda não compreendeu o sentido da vida e essa grande oportunidade de nós olharmos para os problemas, enxergando o grau de desafio que aquilo está nos oferecendo, justamente para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Porque se nós paramos para nos observar por alguns segundos, nós vamos ter uma maior percepção de como estamos agindo, de como é o nosso mundo interno, como é o mundo interno das pessoas com que nós nos relacionamos. Em outras palavras, nós começamos a conhecer a nossa natureza e conhecer a natureza do outro, para assim nós conseguirmos ter boas relações. Porque se nós não conhecermos a nossa natureza e não conhecermos a do outro, dificilmente encontraremos formas de contatar com o outro de forma feliz e tranquila. E justamente porque a maior parte da humanidade está longe deste pensamento básico que pode nos fortalecer
no nosso dia a dia, vamos ver que os meios de comunicação estão abarrotados de notícias depreciativas, de notícias tristes. E nós vamos ver, principalmente da boca dos jornalistas, das pessoas que lidam com os meios de comunicação, de que é isso que vende. Se nós entrarmos num site de notícia, vamos ver que os links, as chamadas das notícias geralmente estão abarrotadas de tragédias. E mesmo que nós não queiramos talvez abrir aquela notícia, se nós rolarmos a tela do celular ou do computador até o final para ver quais são as notícias, vamos ver algumas certas barbaridades que não precisaríamos saber. Se alguém foi assaltado e daqui a pouco foi alvejado pelo bandido, nós não precisamos saber a riqueza dos detalhes. Baixar o vídeo na internet para ver o momento em que a pessoa tomou o tiro, o que isso irá nos acrescentar? Mas estamos lidando então com uma cultura mórbida, infelizmente, que fala muito daquilo que estamos nos nutrindo, porque as pessoas dizem, mas que barbaridade, esse mundo é horrível, eu não queria que esse mundo fosse assim, mas todo dia a pessoa abre essa notícia. Então que tipo de energia ela está emanando? De catástrofe, de dores, de tristezas. Então nós podemos ver que inconscientemente a pessoa está se alimentando desse tipo de tragédia. Já vimos há 2000 anos atrás, no Coliseu romano, nos circos romanos, aquela matança em que o povo, naquela política de pão e circo que os imperadores faziam, para que o povo não reivindicasse os seus direitos devido às crises sociais da Roma Antiga, eles pudessem amortecer o pensamento do povo. Então o povo era convidado a passar as tardes nas arenas romanas, vendo espetáculos banhados a sangue, onde gladiadores se matavam. Depois, sempre há alguém mais inteligente, né? Alguém tem ali uma ideia de trazer uma fera da África, coloca um leão para atacar a pessoa, coloca uma hiena, e o povo dando risada, vendo aquilo sedento de sangue, os gladiadores matando-se uns aos outros. Depois foi adicionado a essa equação o sacrifício dos cristãos, mas que também foi uma forma da espiritualidade reverter o quadro, porque os cristãos, ao invés de se desesperarem e saírem correndo como era esperado, para o gosto de todos, eles davam-se as mãos e rezavam, comovendo então a plateia, convidando eles a dar aquele primeiro salto de não compreenderem por que aquelas pessoas, num estado tão desesperador, frente ao último momento da sua vida, não estão gritando de desespero, mas sim rezando e agradecendo pela luz que eles estavam enxergando, muitas vezes visitados, como é relatado nos livros de Emmanuel, por centenas e milhares de espíritos de esferas superiores que vinham ali amortecer-lhes as dores e lhes convidarem então para uma estadia na espiritualidade muito mais feliz, pois estavam deixando para trás ali os seus karmas, os seus débitos de vidas passadas, que também foram violentos com outras pessoas, talvez, e estavam ali daquela forma violenta aprendendo a valorizar a vida de uma outra forma. Então nós temos esse instinto de ver o sangue, de ver a dor, e esse instinto ele vai se manifestar então nessa vontade de ver tragédia. Se por exemplo há um acidente na rua, logo se amontou muitas pessoas para enxergar aquilo. Todo mundo já deve ter passado por uma situação assim. Está passando de ônibus, de carro ou a pé, há um acidente, está aquela multidão olhando. Hoje em dia, na época dos smartphones, estão ali tirando fotos do que está ocorrendo. Então vejamos que a atitude doentia daquelas pessoas que estão ali se nutrindo da tragédia. Então já fala de um aspecto depressivo da própria estrutura humana. A nossa cultura é uma cultura depressiva, em que está buscando muitas vezes se alimentar do sofrimento para fugir dos seus conflitos emocionais, sem saber que muitas vezes os estão aumentando. Ou às vezes está buscando o sofrimento justamente para sentir algo, porque, como falamos, um dos aspectos que pode vir presente na depressão é a falta de sentido. A pessoa não sente mais nada, tanto faz como tanto fez. Se vai ter sucesso profissional, tanto faz. Se vai ter o auxílio dos bons espíritos ou não no trabalho da casa espírita, tanto faz, não faz mais sentido. Se vai casar, ter filhos, se vai conseguir conviver com os filhos, chega um momento da vida que aquilo perde a graça, então a pessoa está no estado depressivo. E às vezes as pessoas vão buscar então o álcool, as drogas,
pela falta do sentir. E ainda, em alguns casos, claro que muito mais severos, né, naquelas pessoas que estão sofrendo algo muito dolorido, que é o transtorno de personalidade borderline, que é um tipo de transtorno psicológico, em que a pessoa entra num estado de vazio tão grande, de não sentir, em que ela muitas vezes ela vai cortar a carne com facas, com tesouras, a fim de que ela venha a sentir uma dor. É melhor sentir uma dor do que não sentir nada, devido àquele vazio que ela está passando. Claro que não é melhor, pessoal, mas a pessoa relata isso. Ela entra num desespero tão grande que ela começa a se perder dentro dela mesma e ela precisa sentir aquela dor naquele momento. Vejamos aí até mesmo a questão das tatuagens, que claro que nós sabemos que tem todo um valor cultural e às vezes as pessoas procuram colocar ali um desenho bonito e sabemos que isso tem um valor para aquela pessoa, não estamos aí a criticar esse aspecto, mas é também uma forma de ferir a carne, é também uma forma de machucar o corpo, muitas vezes, movido por algum tipo de conflito emocional que a pessoa está sofrendo, e que daí a pessoa vai buscar no adereço da imagem compensar algo que está ali faltando, entre muitos aspectos que poderíamos avaliar deste importante fenômeno cultural. Então vamos ver que a depressão ela faz parte do nosso mundo, não por acaso é o mal do século. É também uma forma muito dolorosa, mas que pode ter um proveito, de olhar para dentro. Quantas vezes nós já vimos aqueles cantores, compositores, que é no momento da fossa que eles conseguem escrever as suas músicas mais bonitas. Claro que infelizmente algumas músicas também muito depreciativas, mas nem sempre. Há músicas que são bonitas e que surgiram nesse momento de tristeza. Porque a depressão, ela pode levar a pessoa a fugir da superficialidade dessa vida apenas material. Pois nós sabemos que a materialidade ela faz parte do nosso estado de espíritos encarnados e que ela tem uma importância muito grande. Seja o nosso corpo físico, que é o carro do espírito, ele é o templo da alma, em que momentaneamente esse empréstimo de Deus ele vai nos servir para essa experiência reencarnatória. Seja as roupas, que vão nos manter aquecidos, vão nos ajudar a nos sentir melhores, seja o nosso ganha-pão, o nosso alimento que vai nos fazer bem. As coisas materiais elas também têm o seu sentido, elas têm a sua importância. Então esse mundo externo ele é importante, mas como falamos no início da palestra, o mundo interno também é muito importante. E é muitas vezes a depressão que vai fazer a pessoa sentir a profundeza do seu mundo interno. E é por isso que alguns poetas buscam esse estado de melancolia. Então é quando às vezes eles têm uma decepção amorosa que eles vão escrever as suas músicas muito bonitas, algumas delas, né? Justamente porque a pessoa passa a sentir a profundeza da sua alma. Claro que isso ainda não está interessante, porque há um sofrimento muito grande. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, para conseguir superar a esse sofrimento. Na década de 60, alguns psicólogos americanos chegaram a uma conclusão muito interessante, que a depressão ela está falando de 3 aspectos que muitas vezes nós estamos negando: a raiva, a agressividade e também estamos falando do orgulho. Por que a raiva? Por que a agressividade? Muitas vezes o depressivo é aquela pessoa que tem um determinado sentimento de raiva, como todos nós vamos ter que lidar com ela durante vários momentos da nossa vida. Ele tem um sentimento de raiva e como ele não quer jogar a raiva para o outro, ele passa a introjetar aquela raiva. Então a raiva é jogada contra si. Muitas vezes ele tem um pudor de não jogar contra o outro, ele tem medo de jogar. A criança às vezes tem medo da perda do amor dos pais, então os pais estão idealizados, então eles não querem jogar contra os pais a raiva e passam a ver a si mesmo como errados, como culpados de tudo. E essa raiva voltada contra si mesmo vai gerando esse sentimento depressivo, essa mesma agressividade que não está sendo canalizada. Claro que também não vai ser interessante jogarmos a nossa raiva contra o outro, mas buscarmos dialogar com ela.
porque a raiva, a agressividade, vamos falar assim, ou melhor, da energia agressiva, ela também tem um propósito no nosso mundo interior. Claro que ela, no seu estado inicial, ela é apenas perturbação, é apenas destruição. Mas a agressividade, canalizada, transformada, ela vai se modificar em assertividade, em força, para termos certeza do que estamos falando, do que estamos agindo, para ter coragem para enfrentar as coisas da vida, para quando, mesmo buscando edificar os nossos irmãos, chegar o momento de ter que dizer um não, pois Jesus, como nós vemos, ele também trazia essa energia agressiva, claro que já trabalhada, já não era mais agressividade, era firmeza, porque assim como ele recebia a mulher adúltera e a perdoava, com todo o seu amor, com todo o seu acolhimento, ele também sabia colocar aqueles seus agressores no seu lugar, sem os desrespeitar, mas, porém, dando um basta às iniquidades. Como ele falava, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Já era uma forma firme dele se dirigir àqueles que tentavam lhe colocar numa saia justa com as palavras. Então, muitas vezes, é essa agressividade que está sendo mal canalizada, está sendo voltada contra nós. Então, estamos numa situação em que não estamos felizes e, às vezes, por exemplo, a pessoa está lidando com um alcoolista dentro de casa, que já está, muitas vezes, no estado depressivo. A pessoa está lidando com um filho difícil, ou com pais e mães difíceis, e pensa, mas aquele coitadinho dele, como é que eu vou falar para ele que isso não está certo, o que ele está fazendo? E a pessoa começa a se sentir depressiva, começa a se sentir diminuída, porque ela não quer jogar agressividade, porque ela tem medo do que vai acontecer com o outro. O outro não vai suportar a sua agressividade. Claro que é um processo inconsciente, não é nada calculado. Então ela acaba introjetando esta agressividade. Vou falar um pouco mais rápido. Há também a questão do orgulho, porque nós todos temos ainda muito orgulho a trabalhar dentro de nós. Isso é natural. E às vezes o depressivo, ele está se comparando com as outras pessoas, sem dar-se conta disso. Então é aquele orgulho ferido. A pessoa vai desenvolver um instrumento musical, mas logo tem o vizinho que toca um pouco melhor, e a pessoa passa a se sentir diminuída. Lembro de determinado rapaz que estava terminando a faculdade de música e veio me comentar que ele estava muito triste porque ele tocava violão clássico, mas entre os colegas dele, todos tocavam melhor do que ele. E ele estava sendo mal visto por um professor que estava exigindo dele. E ele achava que se o professor, de repente, viesse lhe exigir que ele deixasse a universidade, por ser uma universidade federal, pois ele estava ocupando a vaga de um aluno, ele prontamente iria deixar aquela vaga. Pois ele estava mal utilizando aquela vaga, sendo um péssimo violonista. Então nós trabalhamos com essa pessoa, mas como assim? Tu gosta de música? Sim, eu amo. Tu sabes tocar violão? Sim, eu toco todos os dias. Tu gostaria de te realizar? Mas claro. Então por que este pensamento depreciativo? Claro que estávamos ali falando de uma pessoa que tinha uma visão de si mesma tão diminuída que, sem dar-se conta, por um processo inconsciente, ele também era orgulhoso. Talvez não aquele orgulho do vaidoso, daquele que está querendo mostrar para todo mundo que está cheio de si, mas um orgulho vivido no seu inconsciente, em que, se ele não está melhor do que os outros, então ele não merece nem executar aquela função. E deveria parar de fazer as coisas que gosta. E é por isso também que a depressão traz outro sintoma, que é a chamada desvalia, desvalorização, acompanhada de um sentimento grandiosíssimo de culpa, como se a pessoa fosse culpada de tudo que ocorre na sua volta. Determinada situação, uma senhora me buscou que ela fazia parte de uma equipe muito importante de um hospital muito grande e reconhecido, e ela estava sofrendo muito, pois as coisas andavam muito mal nesse hospital. Ela trabalhava muito, já não via mais sentido no seu trabalho, e ela sofria muito
Porque enquanto ela estava em casa dormindo no seu momento de folga, ela temia que alguma pessoa viesse a falecer no plantão dos colegas. E ela ficava num desespero, vai que um paciente falece. E costuma acontecer isso? Sim, costuma, pois está lidando com uma CTI. É natural que alguma vez os pacientes venham a falecer. Bom, e qual a tua responsabilidade nisso? Bom, não é minha responsabilidade, mas sabe como é que é? É o colega que está no outro lugar e vai que eu chego lá e já está dada a morte. Bom, lamenta sim, é lamentável que tenha falecido aquela pessoa. Mas já vistes que isso em momento algum passa pela tua responsabilidade? Então, é lógico que em todo local que nós fazemos parte, seja nos estudos, no trabalho, cabe a nós nos dedicarmos ao máximo para a boa realização daquilo que nos cabe. Mas sem nos darmos conta, às vezes estamos agindo como super-homem, estamos inflados, é o arquétipo do herói dentro do nosso inconsciente, fazendo que nós demos conta de tudo. E a pessoa está sofrendo com o que não cabe a ela. Ela está se colocando como responsável da felicidade daquele hospital ou da desdita daquele hospital. Então a pessoa, muitas vezes no estado depressivo, ela está supervalorizando as suas responsabilidades. Então, se algo der errado, ela é a responsável por tudo. Vemos isso também na educação dos filhos, pois os pais têm uma responsabilidade grandiosíssima na vida dos filhos, das crianças e dos adolescentes principalmente. Porém, não podemos esquecer que eles têm o seu livre-arbítrio. E quanto maiores eles são, mais responsáveis eles são pela sua caminhada. Para que os pais possam fazer o máximo para dar exemplo, para exemplificar em si aquilo que eles querem ver o seu filho fazer. Porém, tendo muito cuidado de saber que ainda assim o filho fará pelos seus méritos. Pois muitas vezes os pais se culpam por tudo de errado que dá aos filhos e às vezes ainda jogam os filhos essa culpa. Se algo me acontecer, meu filho, eu não vou conseguir suportar a culpa, mas olha o mal que isso está me ocasionando, olha o que tu está fazendo comigo. Então, está fazendo também uma chantagem emocional e criando um mecanismo de culpa. Pois a pessoa, como falamos, que está na depressão, ela está muitas vezes acompanhada por esta sombra, a sombra da culpa. A culpa, pessoal, ela é um dos estágios primitivos do nosso aprimoramento e que cabe a todos nós, principalmente os espíritas que têm um conhecimento maior da vida após a morte, buscar superar esse mecanismo nefasto. A culpa, ela surge dentro da nossa mente num momento muito importante. Vocês já ouviram falar de alguém que não tem culpa? Que não sente culpa? Geralmente são os chamados antissociais, que é o nome verdadeiro, o nome científico, para aquilo que antigamente se chamava do psicopata, que é a pessoa que causa o mal a alguém e ela não sente culpa. É um estágio horrível. É um estágio psicológico horrível, em que a pessoa não sente culpa, então ela faz, ela abusa. Muitas vezes se é preso um bandido que roubou alguém na rua, por que tu fizeste isso? Claro, a pessoa estava ali com o dinheiro à mostra, a pessoa estava com a carteira do lado de fora do bolso, a culpa é do outro. Então ela não consegue assumir a responsabilidade de nada. Ela sempre coloca a culpa no outro. Graças a Deus, no nosso país isso não acontece na política. Imagina se isso acontecesse, né? Exatamente. Então o antissocial, que antigamente se falava o nome psicopata, que esse termo não é muito correto para isso, né? Ele não é só aquele que assassina, mas às vezes é alguém que, estando onde está, ele acaba passando a mão no dinheiro que não é seu, em algo indevido, e a culpa é sempre do outro. Por que tu fizeste isso? Claro, com os impostos tão caros, a vida está tão cara, nós temos que fazer isso. Fazer o quê, né? A culpa é sempre do outro. Aqui também temos isso, né? Naturalmente. Então, nós vemos que o não sentir culpa é perigosíssimo. O estágio da culpa, a culpa ela surge então como um importante alerta do nosso ser. Ela é aquela luzinha que vai piscando e dizendo, peraí, tem alguma coisa errada. Opa, o que tu fizestes aqui?
Algo que cabe a ti ocorreu e tu vais ter que tomar um determinado cuidado. É um alerta muito importante. Só. Apenas isso. Como alerta é importante. Depois de recebido o alerta, nós somos convidados a transformar a culpa em duas coisas. O dar-se conta, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, e a aquisição da responsabilidade. Porque se depois que a culpa já nos visitou, nós ficarmos presos a ela, nós entramos num mecanismo autodepreciativo que não nos permitirá a modificação. Porque se eu me sinto culpado, vamos imaginar que talvez irresponsável, como é que um irresponsável vai adquirir responsabilidade? Não consegue. Porque eu estou introjetando aquela informação de que eu sou irresponsável. Então, eu não conseguirei modificar. E já estarei tranquilo, porque se alguém tem que me punir, eu já me puni através da culpa. É esse o mecanismo inconsciente. Então, a culpa é uma forma de nós nos autopunirmos que acaba nos levando a reincidir no erro. É por isso que nós recebemos a culpa como alerta e pronto, já recebi. Agora eu vou me modificar. E vem aquela culpa de novo, opa, peraí, não vamos entrar nessa. Já sei que eu me equivoquei, é verdade. Falei com o outro, me exibi no momento em que eu poderia ter sido humilde, toquei na ferida alheia, ofendi, fiz um crime. Já sei disso, estou errado, tenho consciência de que isso me faz mal. Agora, vamos buscar os recursos valorosos para conseguir superar esse erro. Nos darmos essa chance. Isso é romper com o mecanismo da culpa. O psicólogo e psiquiatra suíço Jung, como falávamos antes, que foi um importante colaborador de Freud, mas em determinado momento das suas vidas eles se separaram. Freud já havia fundado a psicanálise e Jung fundou a psicologia analítica. Ele que é o pai da chamada teoria dos complexos psicológicos. Quando falamos que uma pessoa tem um complexo de inferioridade, tem um complexo de superioridade, quando a pessoa está presa no seu complexo materno, tem que trabalhar as dores com a mãe e com a maternidade. Ele que desenvolve essa teoria dos complexos. E ele se separou de Freud justamente no momento em que ele buscou valorizar a experiência religiosa e a espiritualidade. E Freud, naquela altura da sua vida, não concordava com esse tipo de pensamento, infelizmente. E Jung ele vai nos trazer uma informação muito válida para dar um pouco mais de esperança. Porque a gente vai falando aqui de depressão e a gente vê que as pessoas ficam com aquele olhinho murchinho, começam a ouvir um suspiro aqui, um suspiro ali. Mas Jung vai nos trazer uma esperança muito grande. Ele nos fala que no nosso inconsciente, que não está vindo à nossa consciência, mas está dentro de nós, há o nosso eixo saudável da nossa personalidade, aquilo que ele chamou do self. E esse eixo saudável, ele justamente vai nos direcionar a uma integração da nossa personalidade. Esse eixo saudável, que vem lá do nosso inconsciente, ele é o que faz que nós em determinados momentos tenhamos alguma tristeza, porque com aquela tristeza nós temos algo a ganhar, algo que nós temos que enfrentar para crescer. Vamos usar um exemplo. Uma pessoa muito tímida, por exemplo, não sabe de onde vem essa tristeza. Há casos, nós estamos falando aqui de todos os tímidos, vamos falar de alguns casos. Há casos que vamos tratando essa tristeza e a partir do momento que a pessoa começa a ficar mais desinibida, vai surgindo uma personalidade muito crítica e negativista, que passa a criticar todos à sua volta e começar a mandar nas pessoas. E ela começa a então a colocar defeito até mesmo onde não tem. Dentro da visão junguiana, a timidez era algo necessário para a pessoa. Porque o problema não era ser tímido. O problema é que aquele tímido caladinho, ele estava criticando, fuzilando todo mundo. Então às vezes a gente pensa, coitado do fulaninho, ele quase não fala. Vamos tentar colocar ele no grupo, olha lá o que está acontecendo com ele. Tudo bem se compadecer, é bom ajudar a pessoa, mas ninguém é coitadinho.
Nesses casos, às vezes esse fulaninho está ali fuzilando todo mundo. Eu lembro de determinada ocasião que um amigo meu tinha uma namorada que não falava, era muito tímida. E minha esposa, com aquele coração muito grande, vamos ajudar ela a se colocar melhor no grupo. Ela não fala, coitada. E nós, nos trabalhos espirituais, fica mais fácil, nós percebemos aquelas vibrações à volta da pessoa. Os amparadores disseram, vai com calma. Vai com calma, ajuda sim, é bom tratar a timidez, mas cuida com o que tem ali atrás. Depois que ela se separou do amigo, o amigo veio dizer, mas vocês não sabem, a cada encontro social que nós fazíamos, íamos numa pizzaria, num restaurante, ela queria matar todos vocês. Não aguentava um. Chegava em casa, ela só criticava. Ela chamava tu disso, o outro daquilo. Então é o que estava por trás da timidez. Se naquele momento nós dessemos voz a essa criticidade da pessoa, faria mal aos outros e principalmente faria mal a quem? A ela mesma. É por isso que o nosso eixo saudável que está no nosso inconsciente, ele cria uma doença, para que a gente, tentando superar a doença, cure uma ferida ainda maior. Então essa timidez, ela está em nome de curar a agressividade, a sua criticidade. Então nesses casos, a melhor forma de trabalhar não é trabalhar diretamente a timidez da pessoa. É trabalhar primeiro a sua criticidade, a sua agressividade, o seu orgulho, que muitas vezes estão também gerando esse sofrimento da timidez. Trabalhando isso, naturalmente a timidez vai embora. Porque já não há mais sentido de haver a jaula se não há mais uma fera. Então, aí sim é uma cura de fato, não aquela cura superficial. Então Jung vai falar que o nosso inconsciente, ele está tentando nos levar para um processo de desenvolvimento psicológico que ele chamou de individuação. Cuidado, não é individualismo, é individuação. Individuação nada mais é do que nos tornarmos um indivíduo, uma pessoa única, não dividida, por isso indivíduo, não dividido. Por que não dividido? Justamente porque nós somos incongruentes. Nós temos características boas, temos características más, nós somos pessoas divididas. Na verdade, temos múltiplas personalidades dentro de nós que estão lutando incessantemente. Então nós vamos ver até mesmo quando nós casamos com uma pessoa, nós conhecemos todo aquele lado positivo da pessoa, aquele lado maravilhoso da época de namoro, e depois, com o passar dos anos, vem aquela frase: ele ou ela não é aquilo que me mostrava. Estava mentindo para mim todos aqueles anos. Agora eu descobri quem ele é. Agora eu descobri quem ela é. Claro que não, a pessoa sempre foi aquela. Só que com o aprofundar do relacionamento, o que é bom, nós vamos lidando com um terreno que é delicado, que é conhecer a sombra do outro, aquilo que não está bem dentro da outra pessoa, seus lados incongruentes, assim como também uma oportunidade de, neste contato, nós conhecermos também a nossa sombra. Porque todos somos incongruentes. Todos temos contradições dentro de nós. E é através desse processo de crescimento emocional, dessa individuação que Jung chamou, que nós vamos fazendo a integração psicológica e vamos nos tornando pessoas mais íntegras, mais verdadeiras e mais equilibradas conosco mesmo. Não por acaso, a mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, vai nos dizer, fazendo uma união da psicologia com o espiritismo, da sua chamada série psicológica, de 16 livros, ela vai falar que a meta da reencarnação é a individuação. É para que nós venhamos a integrar os nossos aspectos incongruentes. Vejamos o próprio caso do espírito André Luiz, que era aquela sumidade na Terra, que era aquele doutor das ciências, da medicina, reconhecido, como nos adiantam as pessoas próximas a Chico Xavier. Era, na verdade, a personalidade de um dos médicos e cientistas brasileiros, até hoje, mais famoso no exterior. No entanto, através do livro Nosso Lar e através do filme também, vejamos que o seu mundo íntimo não era congruente com o mundo externo. Claro que ele trouxe uma colaboração belíssima como médico, no campo da intelectualidade, das ciências,
avanços para a medicina em termos mundial, porém não soube lidar com a vaidade, com o orgulho, com a arrogância, o que lhe garantiu alguns anos na região umbralina, que era a região com que ele naturalmente sintonizava nos seus aspectos espirituais. Vejamos que ele poderia ter feito uma integração psicológica em vida, mas não soube fazer a sua individuação, não conseguiu. Fez sim a posteriori, no plano espiritual, quando ele, sofrendo os golpes no orgulho, depois de passar aqueles anos na região umbralina, ele cresce com aquilo. Ele aprende a amar a Deus, ele aprende os caminhos da humildade, da harmonia, e aí ele nos brinda com aquela personalidade belíssima que nós temos nos livros psicografados por Chico Xavier. A depressão, ela pode ser vista como um convite, então, a essa integração psicológica. Há aquela depressão em que a pessoa está, no fundo, fazendo uma espécie de birra para com a vida. Ela entra numa decepção muito grande, numa desilusão, porque ela não soube, talvez, desempenhar a profissão dos seus sonhos, na perda de um casamento com alguém que ela amava muito, na frustração de uma não realização nos vários aspectos da vida. Ela entra em depressão como se ela estivesse dizendo a si mesma: agora eu não brinco mais, tirou meu brinquedo, eu me desinteresso da vida. E aí é muito perigoso o chamado ao suicídio, que é um dos piores aspectos da depressão. Há também uma outra depressão, que é a chamada depressão individuante, que vai levar à individuação. Ou seja, está tudo bem, a pessoa ou está passando por uma crise, ou até está tudo bem. Há casos em que está tudo bem, que a pessoa tem sucesso financeiro, sucesso na vida, casou, teve filho, teve tudo aquilo que nós chamamos do pacote básico, daquilo que buscamos na Terra, achando muitas vezes que esse é o grande sentido, confundimos muitas vezes os valores, e a pessoa de repente entra numa depressão muito grande. É que a alma da pessoa, o seu espírito, quer mais. Ele quer desenvolver-se, ele quer buscar outros valores. E muitas vezes entra numa desilusão com tudo que ele já adquiriu. Porque é uma mudança, é uma correção de rumo. O psicólogo americano, James Hillman, fala que a depressão é um mergulho nas profundezas do ser, para que nesse mergulho nós possamos melhor buscar tudo aquilo que ficou no nosso inconsciente, virtudes. Estávamos falando daquele caso da pessoa que estava muito preocupada com o hospital em que trabalhava, e vamos ver, mas como era alguns anos atrás? Mas eu era uma trabalhadora muito feliz. Eu desempenhava todas essas funções, era o mesmo nível de estresse e de trabalho puxado, porém, eu ia com felicidade. Mas o que tu fazia naquela época? Eu participava de um grupo de corrida, eu frequentava a igreja, eu visitava meus parentes, meus amigos. E agora, o que tu faz? Nada disso. As coisas estão tão difíceis no trabalho que enquanto não melhorar lá, eu não vou fazer nada disso. Então nós vamos vendo que a pessoa vai abandonando áreas importantes da sua vivência, das relações sociais, do cuidado com o corpo, do esporte, da sua vida religiosa, a sua espiritualidade. A pessoa vai abandonando, achando que quando as coisas melhorarem no trabalho, ela vai poder então se dedicar a essas coisas. Só que aquela pessoa que ia integral para o trabalho, com tudo isso bem alimentado, ela já não vai mais. Ela vai uma pessoa cindida, ela vai só o trabalhador. E as coisas dão errado no trabalho mesmo assim, o que sobra para ela? Muitas vezes esse estado então depreciativo. Então a depressão é uma forma então da energia, nossa energia psíquica, voltar ao nosso inconsciente para nós readquirirmos aqueles valores que ficaram no passado. Há, evidentemente, junto a tudo isso, o aspecto espiritual. Pois a depressão, ela fala agora, dentro do olhar espiritual, do olhar psicológico,
estava nos dizendo da tristeza, estava nos falando da perda de sentido. E nós vimos aí também o porquê que ela é importante também para nós buscarmos algo que ficou dentro de nós. Mas aí, claro, nessa busca a pessoa sai da depressão, porque o ideal não é ficar na depressão. A gente passa por ela para se realinhar na vida. E aí ela teve a sua importância, o problema é ficar. Espiritualmente nós temos também 2 outros fatores que influenciam muito. O que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala sobre a melancolia? Ele nos diz que a melancolia é a saudade que o espírito tem do mundo espiritual. Porque a vida na Terra, por melhor que seja, ela é apenas uma cópia do mundo espiritual. Ela é um período de imersão em alguns resgates espirituais que temos que fazer conosco e com os outros, para desenvolver a nossa capacidade de amor, a nossa inteligência, a nossa moral, para então estarmos aptos a viver melhor na vida verdadeira, na espiritualidade. Então, e como nós passamos pelo esquecimento momentâneo, nós sofremos com esse esquecimento. E o espírito, ele sofre dentro do corpo o acorrentamento. Ele se sente preso numa jaula, num escafandro. Não pode se movimentar com a mesma facilidade. Porque no mundo espiritual, nós temos também outros amores. Temos pais, mães, filhos, parceiros, parceiras de outras encarnações. No mundo espiritual, nós temos, claro que dependendo do nível evolutivo, uma melhor visão do futuro, do passado, porque o espírito enxerga o seu futuro, o passado. Há outros atributos da percepção, como a telepatia, a sensitividade, que a mediunidade, de alguma forma, nos dá um pouco de tudo isso, mas de forma, claro, que muito mais rarefeita. A vida no mundo espiritual é muito mais completa, porque estando lá, nós compreendemos o sentido dos sofrimentos. Não é por acaso que um espírito, muitas vezes, ele pede para passar por determinado sofrimento, porque ele sabe que ele vai crescer com aquilo. Porque a nossa lógica lá, antes de nascermos, é outra. Como vimos no livro Missionários da Luz, o espírito às vezes vai pedir por um problema na tireoide, para ficar mais obeso ou muito magro, ou um problema na perna para mancar, para não cair mais uma vez na vaidade, para desenvolver a humildade, aprender a se amar com o corpo que tem, porque talvez numa outra vida, muitas vezes ocorre, de termos falhado nessa área, nos deixado perder pela vaidade. Então ele pede para passar por determinado sofrimento. Às vezes nós vamos desenvolver uma depressão justamente no momento que em outra vida nós passamos a errar. Nós nos deixamos levar pela vaidade quando formamos uma família, quando chegamos a determinado cargo no trabalho, e acabamos desviando aqueles recursos, e a depressão vem como uma culpa do passado, e a gente tem culpa e não sabe por quê. Claro que não é uma punição divina, vamos curar essa culpa, mas nessa cura, é uma cura que nós passamos pela aquisição dos valores morais que estão nos passando, que estão nos faltando, desculpa, na aquisição dos valores morais que estão nos faltando. É um convite para uma busca maior. Porque se nós pensarmos na nossa vida, porque muitas vezes nós somos espíritas, mas não pensamos como espíritos imortais. Vamos parar para pensar. A nossa vida não termina nunca. O espírito, ele não é eterno porque ele tem um início. Ele não existia antes de existir. Mas ele tem a eternidade pela sua frente no sentido de continuidade. Depois que ele é criado, ele jamais desaparece. Nosso corpo, naturalmente, vai morrer. É importante que nós cuidemos dele, ele tem seu valor, ele tem o seu propósito, mas tem uma hora que nós vamos deixá-lo. E nós seguiremos a nossa caminhada. Se nós pensarmos apenas nessa vida, nós vamos ver que há uma contabilidade muito terrificante dos prejuízos
os traumas da infância, o mal que alguém nos fez. Se não podemos seguir um rumo, talvez cursar uma faculdade, porque em determinado momento da vida alguém nos deu um golpe econômico na família, e passam várias gerações maldizendo aquelas pessoas que nos roubaram, que nos enganaram, aquilo fica cravado no nosso coração. Não conseguimos perdoar. Alguém que nos tratou mal, através da violência verbal ou física, claro que foi muito difícil, mas parece que aquilo vai nos definir o resto da nossa existência. Porém, se nós pensarmos que somos espíritos imortais, que já viemos de muitas encarnações, que se passamos por aquilo que não é nada bom passar, natural, mas é porque isso já teve um início numa encarnação anterior em que nós começamos com esse tipo de atos e nos envolvemos nessa psicosfera, nesse tipo de atitudes, e agora estamos passando pelo resquício disso, e que vai chegar um momento que nós vamos ter outras vidas ainda, e isso já vai ser apenas um capítulo na nossa eternidade. Aquilo passa a ter um fator diminuto. Porque se nós pegarmos um espírito e olharmos ele agora, com todas as suas imperfeições, daqui a 1000 anos ele vai estar muito mais iluminado. Aquelas imperfeições que hoje nós nos detemos a criticar já não mais existirão. E aquelas boas qualidades já estarão muito mais bem desenvolvidas. E o segundo eixo espiritual que nos fala da depressão é justamente as obsessões espirituais. Porque o espírito obsessor, ele vai atacar a pessoa lhe cobrando do passado, e muitas vezes a pessoa fica presa num estado de tristeza, de sofrimento. Vemos isso muito entre os jovens, na adolescência, porque os jovens muitas vezes são sensíveis espiritualmente, e eles têm aqueles espíritos que se ligam a eles, querendo lhes vampirizar as suas energias em abundância. E nesse estado, então, de vampirização, a pessoa se identifica com o sofrimento alheio. Então a pessoa está muito triste, muito sofrido, parece que é um coitado. Às vezes, ou está um agressor espiritual a lhe cobrar, ou tem um espírito que também está triste. E nós estamos nos identificando com aquele espírito. Espírita tem depressão? Natural. Assim como tem as ferramentas também para enfrentá-la, né? Ferramenta do passe, da desobsessão, da reforma íntima. Divaldo Franco, aos seus 21 anos, esteve à beira do suicídio. Pois ele havia sido despedido do seu primeiro emprego, em que, depois de uma semana de trabalho, ele e muitas pessoas foram para a rua. Ele tinha 21 anos, recém tinha ido morar em Salvador, e ele achava que ele ia macular o orgulho da família. Ele estava prestes a se jogar do elevador Lacerda, na Bahia, que é um elevador muito grande, que separa a cidade baixa da cidade alta, cartão postal da Bahia. E quando ele estava prestes a se jogar, sintonizado com espíritos depressivos que estavam querendo acabar então com a sua missão como médium aqui nessa vida, surgiu a sua irmã, que havia se suicidado alguns anos antes, numa forma deformada pelo impacto que ela causou a si mesma no momento da desencarne dessa forma, né? E ela disse assim: seu louco, não faça isso, olha como eu estou, tu não quer o mesmo sofrimento para ti. E ele se dá conta e volta atrás. Passa então por um processo desobsessivo e é curado, assim como ela também veio a se reencarnar e conseguir corrigir esse mal que ela havia feito a si mesma. A própria Ivone Pereira, que foi uma das maiores médiuns do século XX, a Ivone Pereira, ela tinha uma depressão muito profunda, porque numa das suas últimas encarnações ela havia se suicidado. E como ela tinha uma mediunidade fantástica, ao nível quase da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ela não podia receber a visita de espíritos suicidas, que ela tinha uma vontade enorme de se matar. Inclusive ela tinha flashbacks e ela se lembrava da sua vida anterior. Então, fazia parte de um dos propósitos dessa encarnação, além da missão dela com o mundo, de médium, de trabalhadora do bem, ela tinha também uma missão consigo mesma, que era suportar esses impulsos depressivos e suicidas do seu passado espiritual para conseguir vencer e se melhorar.
porque há aí uma grande aquisição do espírito ao vencer a si mesmo. Lembremos que chega um determinado momento da sua vida que isso já não mais a influencia, e ela resgatou centenas e milhares de espíritos suicidas que vinham até ela pedir auxílio. Porque chega um momento que o espírito é imunizado contra esse tipo de mal moral. Todo o sofrimento que passamos tem por objetivo algum tipo de integração psicológica e espiritual. Então vamos ver que há um crescimento muito grande aí e que aponta, sem dúvida, para o sentimento de felicidade. Porque a felicidade, como nos adiantam os espíritos superiores, ela não é deste mundo. A felicidade plena, porém, sim a felicidade relativa. A felicidade de evoluir espiritualmente nos gera uma satisfação muito grande. Assim como as coisas materiais podem nos gerar alguma satisfação, porém fugidia, um gole nesse copo d'água, um pão de queijo que comemos antes de vir para cá, gera uma sensação muito boa. Porém, isso tudo é momentâneo. Aquela satisfação da evolução espiritual, de fazer o bem, de buscar conhecer a si mesmo e corrigir os seus vícios, os seus males, gera uma satisfação muito grande ao espírito, e sim uma satisfação prolongada. É um tesouro que adquirimos e que jamais nos será tirado. Essa felicidade não está naquele que não passou por tristezas na terra, de quem não passou por depressões ou outros tipos de transtornos e de sofrimentos, mas sim pelaquele que passou por isso e, aceitando esta luta, soube buscar os recursos para superar. Porque esses recursos, estes sim são as grandes aquisições, aquelas que viemos buscar aqui na Terra. Por isso, na psicologia nós falamos na resiliência. Quando se estuda aquelas crianças, como foram feitos alguns experimentos, de crianças em péssimas situações sociais, que tinham todos aqueles fatores de uma equação que muitas vezes leva o crime, a prostituição, a drogadição, a todo esse tipo de sofrimento que eles iriam se envolver, e vai se perceber décadas depois que elas tomaram rumos felizes, inclusive desenvolvendo qualidades morais que quem não passou por isso não tem. Isso é a chamada resiliência. Não é acreditar que os traumas são para sempre, mas sim compreendermos que em os superando estaremos sendo muito mais felizes do que podemos imaginar. Meus amigos, agradeço-vos infinitamente a caridade de vossos ouvidos, pela felicidade de estarmos aqui combatendo a tristeza, combatendo a depressão no seu sentido mais profundo, tentando entender que sinal da vida é esse. Se é o mal do século, também está falando de uma sociedade planetária que precisa aprender a viver, assim como nós precisamos. Estamos em débito conosco mesmo. E nesse aprender a viver, meus amigos, nessa nossa vida imortal, estaremos angariando todos aqueles valores que estarão não apenas nos felicitando, mas felicitando todas aquelas pessoas que convivem conosco. Uma boa tarde a todos.